Olá a todos, obrigado pela audiência. Hoje, com alegria, gravamos mais um vídeo sobre o tema Maria, Mãe do Cristo. Tem bastante coisa para falar de Maria, mas eu vou tentar trazer através de um contexto evangélico e cronológico e encaixando a mensagem entre esses temas. Eu acredito que assim vai ficar mais fácil, mais didático para compreendermos. Então, cumprindo mais uma profecia lá do Antigo Testamento, em que dizia que aquele que seria o eleito de Deus, aquele que viria redimir a humanidade, viria de linhagem nobre, o que levou algumas pessoas a entenderem erroneamente que o Cristo seria um rei, seria o filho de um rei, ou seria conduzido a um trono terreno. Não. Na verdade, essa profecia, quando se concretizou-se através da linhagem de Maria, que é da linhagem de Davi. Então, Maria, já existia essa programação para que Maria concebesse aquele que seria chamado de Rei dos Reis. E se cumpriu, né? Então, Maria era uma moçoila, gente, uma jovem. Maria, segundo o contexto histórico, ela deu à luz ao Cristo com 16 anos. Então, quando ela recebeu a visita do anjo Gabriel, o anjo da Anunciação, ela, aquela jovem, demonstrou extrema coragem e maturidade, já revelando então a sua grandeza espiritual. Porém, tivemos os acontecimentos do infanticídio cometido por Herodes, da estrela de Davi que guiou Maria, já quase dando à luz, juntamente com José, junto à manjedoura. E essa passagem do Evangelho, a passagem do nascimento do Cristo, apesar de todas as dificuldades impostas pelo meio, a mim me traz uma revelação, uma reflexão muito interessante, de que não importam as dificuldades que são impostas pelo plano terreno, não importam as circunstâncias de dificuldade ou de atraso, ou de vícios, impostas por aqueles que detêm a liderança ou o poder. A vontade de Deus vai sempre se cumprir. Pois ali tínhamos, no contexto natalino, uma ordem de um rei. E a despeito de tudo isso, ocorreu a vontade divina. Mesmo que assim fosse necessário, sob a vontade divina, que uma estrela os guiasse até o destino final. Porém, com o crescimento do Cristo, passando pela sua infância, e tem diversas histórias interessantes sobre isso. Humberto de Campos traz várias. Amélia Rodrigues também. Humberto de Campos através do Chico, Amélia Rodrigues através de Divaldo Franco. As passagens ótimas. Traz uma passagem, salvo engano, traz Humberto de Campos, que um dia o Cristo, 7, 8 aninhos, levou para dentro de casa 2 criminosos, conhecidíssimos da região, absolutamente temidos. Trouxe um numa mão e outro no outro. Mas então imagina a cena, aquela criança de 8 anos entrando em casa,
com esses dois criminosos. Maria viu, foi chamar José. José não fez nada também. Ficaram os dois com medo no canto da casa e o Cristo conversava com aqueles dois criminosos. Serviu pão, deu água para eles. Então, tem essas histórias muito interessantes. Mas talvez aquela que tenha chamado a atenção de Maria, que fez cair a ficha de quem era aquele espírito, foi quando ele pegou o priminho, João Batista, eram mais ou menos na mesma idade, né? E saíram para passear, brincar. Brincar nada, né? Foram lá discutir os planos divinos. E quando ele voltou em casa, estava Maria e Isabel, mãe de João. E Maria chamou o Cristo e quis dar uma bronca nele. Falou, Jesus, meu Deus do céu, você me deixa preocupado. A preocupação de mãe, normal. Onde é que você está? Você sumiu, voltou tarde da noite. E aí o Cristo fala, mãe, eu estava resolvendo assuntos do meu pai. José, não, mãe. Meu pai que está no céu. E essas situações trouxeram sempre grande apreensão para Maria. A ponto de um dia ela pedir ajuda para os doutores da lei. Cristo devia ter uns 12, 13 anos. E dizendo que o Jesus, ele era um menino bom, mas que tinha algumas coisas meio diferentes, tinha um grande potencial. E se eles não poderiam ajudá-lo? Bem, quando Maria voltou para casa, Cristo estava no pé da porta, encostado no batente, imagina assim, batendo o pezinho no chão e falando, mãe, onde é que a senhora estava? Imagina a criança falando isso para a mãe, onde é que a senhora estava, mãe? Ele sabia o que tinha ocorrido. E ela falou, meu filho, temo por você, o mundo é perigoso, eu fui pedir proteção para que você seja... E aí o Cristo falou, mãe, eu já não lhe dei provas o suficiente da minha comunhão com o Pai? Além disso, mamãe, eu já decidi o que eu vou fazer até que chegue o meu momento. Chamou o pai e foi pedir para o pai, José, permissão para trabalhar na carpintaria. Querem saber o que o Cristo fez dos 13 aos 30? Aquele espírito crístico, o ser mais iluminado que pisou nesse planeta, que tem bilhões de anos, ele virou um carpinteiro, dos 13 aos 30. Outra grande lição do Cristo, nos demonstrando que todo trabalho útil é nobre e deve ser realizado. Bem, mas que para podermos compreender a parte mais interessante e talvez a grande lição de Maria, é necessário que nos transportemos até o momento da crucificação. Então, toda a parte do sacrifício, desde a captura, Maria ela acompanhou de perto e sofreu cada dor. Tentou visitar o Cristo na prisão. E o seu desespero e dor de mãe puderam acompanhar cada instante, sentindo cada dor, chorando cada lágrima. Durante o período, o instante em que o Cristo estava crucificado, encontrou forças para consolar uma outra mãe, a mãe de Dimas, o ladrão, a qual o Cristo obteve um diálogo e que o Cristo prometeu que ele estaria junto com ele naquela tarde.
Maria, escutando aquilo, foi conversar com aquela mãe profundamente envergonhada, além de triste, pois ali ela estava na figura de mãe de um filho ladrão, o que trazia muita vergonha. Então Maria foi consolá-la e disse: se o meu filho disse que ambos estariam juntos, ainda hoje, é porque eles vão estar. E toda a obra, todo o momento da crucificação é muito bem trazida e descrita por Humberto de Campos. Ele tem um texto chamado O Anjo da Caridade. Eu não vou dar o spoiler. Pesquisem e leiam. Vale a pena porque ele descreve o plano espiritual. Ele descreve o momento grave da crucificação através do plano espiritual. É de uma beleza rara a descrição. Pois bem, nos momentos últimos, o Cristo chama Maria, chama João, fala: filho, eis tua mãe, mãe, eis teu filho. Naquele momento em que ele sentia as maiores dores, ele não estava de forma alguma desfazendo de Maria. Ele estava dando um direcionamento, um caminho de como eles deveriam prosseguir. Bem, foi concluída a crucificação. Vale lembrar que Maria foi a segunda pessoa que o Cristo apareceu, demonstrando toda a consideração que tem por ela. Mas logo depois dos acontecimentos como eles chamam, como é chamado na Bíblia, né, de ressurreição, de ascensão do Cristo, João foi buscar Maria para que nas redondezas de Éfeso eles prosseguissem junto à tarefa. E Maria estava com o coração dilacerado, o coração de uma mãe que enterrou um filho, muito amado. Então Maria, que sempre teve o maior cuidado, zelo, desvelo, amor pelo Cristo, naquele instante estava com o coração despedaçado por tudo que havia acontecido. Ela não conseguia compreender como alguém que só fez amor, só distribuiu caridade, só fez coisas boas, poder ter tido aquele fim. Como poderia aquele ser que só plantou amor do início ao fim, só distribuiu as bênçãos do Cristo, como poderia ele ter sido condenado e sofrido todo aquele sacrifício? Pois bem, foi com essa dor no coração em que Maria foi, juntamente com João, divulgar a palavra com Éfeso. Então, Maria, que já estava com uma certa idade, né, enquanto João pregava, Maria ficava naquela casinha humilde e ela recebia os viajores. Esse trecho que eu vou narrar é o último capítulo do livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, com Chico Xavier. E durante muitos anos, Maria ali atendia aquela fila de viajantes, mendigos, pessoas com necessidade que iam ali para ouvir uma palavra, ganhar um abraço, em alguns momentos até cura, é relatado também. E muitos dias ela refletia, não havia um dia que ela não lembrasse do filho amado. O que, aliás, é uma reflexão muito interessante para os dias de hoje. Eu sei que muitos de nós provavelmente estamos perdendo pessoas amadas, pessoas próximas, pessoas queridas.
Mas algo que eu passei a compreender melhor com o tempo, no fenômeno da morte, é que durante muitos anos eu pensei que a morte do corpo físico, essa mudança do plano material para o plano espiritual, ela tivesse como finalidade a separação temporária. E eu estava enganado. A morte, ela serve para unir ainda mais. Ela é um fenômeno que nos traz a reflexão dos nossos atos. Não para conosco, mas para com o próximo. Revendo as nossas atitudes desde já. Entra nesse momento de reflexão cada um. Passados vários anos em que Maria atendia, superando a dor do coração, sabendo esperar, porque essa dor, gente, ela não passa. Com o tempo ela acomoda, ela cicatriza. Mas a dor da perda de um ente querido não passa até o reencontro. Passa-se a conviver como uma dor física crônica, que a gente acostuma, assim é a dor do coração. Não tenhamos essa expectativa de que a dor vai passar. Não vai. É aprender a conviver. E aí entra a fé, que não nos permite entrar nos lençóis do desespero. É necessário fé. Porque através do desespero perde-se, muitas das vezes, o controle, as estribeiras da própria existência. Um ser sem esperança é um ser que não acredita no amanhã. E essa consequência pode ser grave em se prolongando em uma existência. Pois bem, chega determinado dia em que Maria, depois de atender um bando de gente, uma fila enorme, segundo nos relata Humberto de Campos, resta ainda um último para ser atendido. Ela entra um pouquinho para tomar uma água e no pé da porta ela recorda, como nunca antes, naquele filho muito amado. Ela recorda dos primeiros passos, ela sente o cheiro, ela recorda o toque da pele, recorda ele crescendo, brincando, e aquela saudade aperta como nunca. Aquele mendigo se aproxima e diz: "Por que choras, mulher? Não sabes que as tristezas da terra se converterão em alegrias no reino dos céus?" Ela se reconforta, respira fundo, enxuga a lágrima, mas pensa: eu tô aqui há muitos anos e nunca veio alguém me consolar. Quem é esse homem que aqui chega e tenta acalentar meu coração? Ela se vira, ele retira a capa, estende as mãos, ela vê as chagas nas mãos e diz: "Vem a mim, minha mãe." E imaginem a emoção desse reencontro.
Ela quis se ajoelhar, ele não permitiu. Ela olha suas mãos feridas e diz: o que fizeram contigo, meu filho? Ele vira para ela, depois de um longo abraço, e diz: é da vontade do meu Pai que em breve tu me acompanhes, para que sejas então a rainha do reino dos céus. Bom, subitamente Maria começa a ter febre. 2 dias depois, ela desencarna. E eu convido a todos para que leiam esse capítulo pela descrição do cortejo dos anjos. Bem, Maria ela é levada, então ela é pedido para ela para onde ela deseja ir antes de ascender aos céus. E ela disse que gostaria de ver novamente as paisagens de Jerusalém, de Nazaré, onde ela viveu. E em determinado ponto ela pressente grande dor vindo de um desses espetáculos de sacrifício dos cristãos. E ela pede para ir até lá. Não se podia esperar outra coisa de Maria. E ela percebe aquele cenário de pessoas desesperadas, prestes a serem devoradas. Ela se aproxima de uma jovem, salvo engano, chamada Marta, e diz: canta, minha filha, pois as lágrimas da terra se converterão em alegrias no reino dos céus. Aquela jovem ela fica um pouco atordoada, ela não compreende aquele ânimo íntimo que a toma naquele momento. E Maria repete: canta, minha filha. E a partir daí ela iniciou um canto, os outros cristãos acompanharam, e daí surgiu aquele velho conto, muito reproduzido pelos nossos amigos católicos, que os cristãos entravam cantando nas arenas para o sacrifício, demonstrando absoluta fé. Mas antes de ascender ao reino dos céus, o livro Momentos de Ouro, diversos espíritos escreveram mensagem para esse livro, mostra também quando Maria foi até o umbral resgatar Judas. Uma passagem muito bonita também, porque quando ela se aproxima de Judas, suicida, ela pergunta, e Judas pergunta, quem se aproxima? Ele diz, é a tua mãe. E ele diz, desgraçado que sou, pois até minha mãe me renegou. Ele fala, e ela retorna, eu sou mãe de todos. Eu sou Maria, mãe do Cristo. E ali ela resgata Judas. E ali ela inicia um trabalho concretizado pela Ordem de Maria até hoje no plano espiritual. Dos hospitais de tratamento aos suicidas e aos drogados. Querem saber o que Maria faz hoje? Ela comanda essa ordem nesse hospital, em que trata em especial suicidas e drogados. E somente um coração como o de Maria poderia abraçar esses irmãos, esses espíritos, facultando-lhes a recuperação. Esse coração vibra até hoje, pulsa bem próximo de nós. Muito obrigado.